Ao olharmos para a história pelo cenário dos impérios e reinos do passado, percebemos que cada forma de governo é muito mais do que a soma de territórios conquistados ou de obras monumentais erguidas à força do poder. Dentre todos os que vimos aqui no canal, poucos foram tão influentes e longevos quanto o Império Romano. O Império Romano, com seus marcos indeléveis de lei, arquitetura e cultura, simboliza a busca incessante do ser humano por ordem em meio ao caos. Roma não foi construída apenas com pedra e concreto, mas com ideias que ecoaram através dos séculos, promovendo uma civilização fundamentada na razão e na paixão por um ideal de grandeza. Nesse vídeo, iremos nos aprofundar, mesmo que de forma resumida, como esse colosso feito de ferro e sangue surgiu e como seus governantes lidaram com o poder que recebiam do Senado e dos deuses. Mas antes de fazermos essa viagem no tempo, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar o alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos que posto todo domingo nesse mesmo horário. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix, caso queira colaborar de forma voluntária. Como na maioria dos grandes impérios, o início do que viria a ser o Império Romano é marcado por conflitos e caos. No dia 15 de março de 44 antes da Era Comum, um período mensal, também chamado pelos romanos como Idos de Março, Júlio César é assassinado no Senado numa grande conspiração republicana, desencadeando uma crise política que abalou os alicerces da República que já existia há 465 anos. Esse vácuo de poder levou à emergência de líderes ambiciosos, dentre os quais se destacaram Marco Antônio e Otaviano César, seu herdeiro designado. Essa rivalidade culminaria na decisiva Batalha de Actium, em 2 de setembro de 31 AEC, onde as forças de Otaviano prevaleceram sobre as de Marco Antônio e de sua aliada, Cleópatra VII do Egito. A vitória em Actium não somente determinou o fim efetivo das disputas internas, como também pavimentou o caminho para a consolidação do poder absoluto de Otaviano, que em 27 AEC passaria a ser reconhecido como Augusto, encerrando definitivamente a era da República Romana, que nesse ponto já tinha 485 anos e deu início ao que ficou convencionado chamar de Império Romano. Após a Batalha de Actium, Caio Otaviano Turino, sobrinho e sucessor designado de Júlio César, ascendeu como primeiro imperador de Roma, passando a ser conhecido como Augusto César. Apesar de muitas vezes haver a concepção equivocada de que Júlio César foi o inaugurador do regime imperial, ele jamais ostentou o título de imperador, tendo sido reconhecido oficialmente apenas como ditador, uma dignidade que o Senado lhe concedeu dado que detinha o poder supremo, tanto militar quanto político, naquele período. Em contrapartida, o Senado conferiu a Augusto, de forma voluntária, o título de imperador, agraciando-o com júbilos e autoridade, em reconhecimento à vitória sobre os inimigos de Roma e à restauração da estabilidade imprescindível. Augusto exerceu a liderança do Império de 27 antes da Era Comum até 14 da Era Comum, ano em que veio a falecer. Ele promoveu uma reforma abrangente das leis da cidade por extensão do Império, consolidou as fronteiras romanas e deu início a vastos programas de edificação, garantindo ao Império um legado como uma das maiores, se não maior, potência política e cultural da história. Com o fim da República, o governo estava em ruínas, mas Augusto estabilizou a economia e trouxe uma sensação de paz e progresso. Isso ficou imortalizado na paráfrase que se encontrava em seu mausoléu, onde diz: "Encontrei Roma uma cidade de tijolos, deixo-a uma cidade de mármore." Com o falecimento de Augusto, a autoridade foi transmitida a seu herdeiro, Tibério Júlio César, que continuou muitas das políticas imperiais, embora lhe faltasse a mesma determinação e visão que tanto o caracterizavam Augusto. Essa mesma tendência se manteve, de forma relativamente constante, com os governantes subsequentes, que foram na sequência Calígula, Cláudio e Nero.
Esses 5 primeiros mandatários são denominados como a dinastia Júlio-Claudiana, fazendo referência aos 2 sobrenomes familiares dos quais descendem, seja por nascimento ou por adoção. E se acharem interessante que eu aprofunde mais na história de cada um deles, deixe nos comentários abaixo o que acha. Quando Nero tira a própria vida em 9 de junho de 68 da nossa era, a dinastia Júlio-Claudiano chega a seu fim e desencadeia um período conturbado, historicamente denominado de o Ano dos 4 Imperadores, no qual Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano se sucederam. Sérvio Sulpício Galba assumiu o poder assim que Nero tira a própria vida, mas quase que de imediato demonstrou-se inepto para o cargo, sendo assassinado pela guarda pretoriana. Marco Salvio Otão, o mandante da morte de Galba, sucedeu rapidamente no mesmo dia, e os registros antigos indicam que havia expectativas positivas quanto ao seu governo. Entretanto, o general Vitélio ambicionou o poder para si, deflagrando uma breve guerra civil que culminou com o suicídio de Otão e a ascensão de Vitélio ao trono. Aulo Vitélio, entretanto, revelou-se tão incapaz quanto Galba, pois logo se entregou a luxuosos entretenimentos e festividades, em detrimento de suas responsabilidades. As legiões então se viram contra Vitélio, reconheceram o general Vespasiano como imperador e marcharam rumo a Roma. Vitélio foi assassinado pelos homens de Vespasiano, que assumiu o comando do império exatamente um ano após a ascensão de Galba, em 1º de julho de 69. Tito Flávio Vespasiano fundou assim a chamada Dinastia Flaviana, marcada por grandiosos projetos de construção, prosperidade econômica e expansão territorial. Seu reinado, frutífero e regado a ambiciosos programas de edificação, como a edificação inicial do Anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu de Roma, e concluído posteriormente por seu filho Tito, foi celebrado como um período de intensos avanços. Em 24 de junho de 79, seu filho, Tito, sucedeu como imperador e surpreendeu quase todos com sua integridade. No início de seu governo, ocorre a famosa erupção do Monte Vesúvio em 79, sepultando as cidades de Pompeia e Herculano, e as fontes antigas enaltecem unanimemente sua atuação diante desse desastre, assim como durante o grande incêndio que assolou Roma no ano 80. Tito veio a falecer de febre em 81, sendo sucedido por seu irmão Domiciano em 14 de setembro de 81, e consolidou as fronteiras, restaurou os danos provocados pelo incêndio de 80, deu continuidade aos projetos de construção iniciados por Tito e dinamizou a economia imperial. Contudo, seus métodos autoritários acabaram gerando repúdio no Senado romano, o que culminou no seu assassinato em 96. Marco Nerva assumiu o comando do Império em 18 de setembro de 96 e instituiu o que ficaria conhecido atualmente como a dinastia Nervo-Antonina, que dirigiu Roma dos anos 96 a 192 da nossa era. Esse período é assinalado pelos acréscimos de prosperidade proporcionado pelos governantes dessa dinastia e que foram denominados pelo historiador inglês Edward Gibbons de os 5 bons imperadores de Roma. No intervalo entre 96 e 180, 5 líderes notáveis reinaram consecutivamente, conduzindo o Império Romano ao seu apogeu. O primeiro deles sendo Nerva, depois Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Sob essa dinastia, o Império consolidou sua força e estabilidade e expandiu tanto suas fronteiras quanto sua influência. Entre os últimos representantes dessa linhagem destacam-se Lúcio Vero e Cômodos. Lúcio Vero atuou como co-imperador junto a Marco Aurélio até seu falecimento em 169. Por sua vez, Cômodos, filho e sucessor de Marco Aurélio, ficou notório como um dos imperadores mais desastrosos da história de Roma. Amplamente descrito como alguém que se entregava aos próprios caprichos em prejuízo do império. No ano 192, ele foi estrangulado por seu parceiro de luta durante um banho, o que encerrou a dinastia Nervo-Antonino e elevou o prefeito Pertinax ao poder, este último possivelmente tendo arquitetado o assassinato de Cômodos. Pertinax esteve no poder por apenas 3 meses antes de ser eliminado numa conspiração perpetrada pela guarda pretoriana. Logo em seguida, outros 4 imperadores se sucederam em rápida sequência no intervalo designado como Ano dos 5 Imperadores,
que se encerrou com Septímio Severo ascendendo ao trono, o primeiro cidadão oriundo das províncias, de origem não romana, a ascender ao trono, sendo que tinha ascendência púnica e berbere. Septímio Severo fundou a dinastia Severa, derrotou o formidável Império Parto no Oriente e expandiu as fronteiras do Império. Suas expedições na África e na província da Britânia foram vastas e dispendiosas, contribuindo para as posteriores carências financeiras de Roma. Sucederam-no seus filhos Caracalla e Geta, até que Caracalla mandou executar seu irmão. Nascido Lúcio Septímio Bassiano, o nome Caracalla era apenas um apelido de tom pejorativo, inspirado no manto que ele usava, e nunca foi seu nome oficial. Porém, esse nome foi de uso popular. Fontes antigas como a de Cássio Dio e Herodiano, contemporâneos desse imperador, passaram a chamá-lo de Caracalla em seus relatos, reforçando o apelido. Como esses autores foram referência para historiadores medievais e modernos, o epíteto acabou pegando. Além disso, esses cronistas indicam também que ele foi um tirano cruel, sendo mais retratado como um soldado do que um imperador. Foi durante o governo de Caracalla que a cidadania romana foi estendida a todos os homens livres do império, medida tida por alguns como artifício para ampliar a arrecadação tributária, já que, após sua promulgação, mais indivíduos passaram a ser tributáveis. Ele permaneceu no poder até o ano 217, quando também foi morto pelo prefeito da Guarda Pretoriana, Marco Pélio Macrino, que o sucede no trono em 11 de abril de 217, e permaneceu no trono por 14 meses. Júlia Mesa, tia de Caracalla e muito influente na política da capital, aproveitou a instabilidade e fomentou uma revolta para colocar seu neto, Heliogábalo, de apenas 14 anos, no trono. Em 8 de junho de 218, Macrino foi derrotado na Batalha de Antioquia, e Heliogábalo se declarou imperador com o respaldo das legiões. Macrino tentou escapar para Roma, mas foi capturado na Calcedônia e executado na Capadócia. A dinastia Severa prosseguiu, em grande parte sob a influência e articulação de Júlia Mesa, que popularmente era chamada de Imperatriz, até o assassinato de Heliogábalo e de seu irmão e sucessor Alexandre Severo em 235, evento que lançou Roma no caos conhecido como Crise do Terceiro Século. A crise do Terceiro Século, também chamada de Crise Imperial, foi um intervalo conturbado na trajetória do Império Romano, entre os anos 235 a 284 da nossa era, marcado pela divisão da autoridade em 3 blocos distintos: o Império Gálico, o Império Romano Central e o Império de Palmira. Essa fragmentação acompanhada de intensas convulsões sociais originou-se de diversos fatores, como a ruptura no modelo de governança, a crescente interferência das forças armadas na política, a ausência de um sistema estável de sucessão imperial, inflação e colapso econômico impulsionados pela desvalorização da moeda, a sobrecarga do imperador na defesa das fronteiras, surtos epidêmicos que minaram a estabilidade das comunidades e o crescimento dos exércitos, que demandavam mais recrutas e enfraqueciam o setor agrícola. Nesse intervalo de quase 50 anos, após a morte de Alexandre Severo, o trono foi ocupado por mais de 20 imperadores, chamados Imperadores do Quartel, contrastando com os 26 líderes que governaram entre o reinado de Augusto e o fim da dinastia Severa, ao todo de 261 anos de império. A reunificação e o fortalecimento do império foram conduzidos por Aureliano, cujo trabalho foi ampliado por Diocleciano, frequentemente reconhecido como responsável por encerrar a crise e assegurar a continuidade do Império Romano. A crise imperial não foi resolvida pela simples restauração do antigo regime, mas por reformas estruturais profundas. Diocleciano, apoiado nas medidas defensivas de Aureliano, transformou o cargo imperial em algo quase divino, reduzindo o peso assim do exército na política. Adotou uma defesa em profundidade, onde as tropas se tornam mais móveis, reforçando guarnições de fronteira, eliminando a necessidade de grandes exércitos permanentes e vinculados a comandantes regionais, e atenuando assim as lealdades locais. Além disso, lançou uma moeda estável para conter a inflação e criou a tetrarquia, onde deveriam ter 2 imperadores com sucessores já definidos, garantindo sucessão ordenada e administração mais eficaz.
Mesmo com essas reformas, a extensão do império continuava um desafio, e por volta de 285, Diocleciano decidiu dividi-lo em duas partes para tornar a administração mais eficiente, elevando a co-imperador seu principal colaborador, Maximiano. Diocleciano repartiu o império em duas metades, o setor oriental sob seu comando em Nicomédia, atual Izmit, na Turquia, e o setor ocidental entregue ao co-imperador Maximiano em Mediolano, atual Milão, na Itália. Assim nasceram o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Em 293, diante das sucessivas rebeliões, instituiu a já mencionada tetrarquia, que além dos dois Augustos, os títulos de Maximiano e Diocleciano, instituiu dois Césares subordinados, que eram adotados como herdeiros dos Augustos, estavam previstos para suceder seus Augustos após 20 anos, ou em caso de incapacidade destes. O César de Diocleciano era o general chamado Galério, responsável pelas províncias balcânicas desde Sírmio, na atual Sérvia, e Constâncio Cloro, herdeiro de Maximiano, encarregado da Gália e Britânia a partir de Augusta Treverorum, atual Trier, na Alemanha. Cada um dos 4 governantes dispunha de capital, exército e administração próprios. Com a abdicação voluntária de Diocleciano e Maximiano em 305, Constâncio Cloro se torna Augusto da parte ocidental e Galério da parte oriental, e cada um nomeia um César para si. Constâncio Cloro escolhe Flávio Valério Severo como seu César, e Galério escolhe Valério Maximino Daza como seu César. Em 306 morre o Augusto Constâncio Cloro em Eboracum, atual York, na Inglaterra, mas as legiões da Britânia proclamam Constantino, filho de Cloro, como Augusto ao invés de Flávio Severo, sem autorização de Galério, que era Augusto do Oriente e, consequentemente, o tetrarca superior. Severo, então, ainda oficialmente César do Ocidente, viu sua posição preterida. Galério, para preservar o esquema tetrárquico, mantém Severo a Augusto no Ocidente e rebaixa Constantino a César, o que ele acaba aceitando para manter a paz na tetrarquia e se manter no poder. Nesse mesmo ano de 306, em Roma, o filho do Augusto aposentado Maximiano, o general Maxêncio, se proclama imperador também, seguindo o exemplo de Constantino, mas Galério não aceitou isso e queria evitar que outros pretendentes seguissem o exemplo de Constantino e Maxêncio. Constantino controlava firmemente o exército e os territórios que eram de seu pai, e Galério ainda conseguia fingir que a ascensão de Constantino era parte do processo normal de sucessão na tetrarquia. Mas não era esse o caso com Maxêncio, pois seria um quinto imperador e tinha apenas poucas tropas sob seu comando. Galério reconheceu que não seria muito difícil acabar com o golpe de Maxêncio, e no início de 307, o então recém-impossado Augusto Flávio Severo marchou para Roma à frente de um grande exército, mas foi derrotado perto da cidade, capturado por forças fiéis a Maximiano e Maxêncio e foi executado. Depois disso, o então aposentado Maximiano tenta matar seu filho Maxêncio para dominar novamente o Ocidente, o que faz com que Maxêncio se exile na Augusta Treverorum, na corte de Constantino, que novamente se considerava um Augusto. Com a morte de Flávio Severo, Galério, em 308, convoca uma conferência na cidade de Carnunto, onde hoje é a Áustria, e tenta resolver a disputa pelo título de Augusto do Ocidente. Na conferência estavam presentes o aposentado imperador Diocleciano, que brevemente retornou à vida pública, Galério e Maximiano. Nela, Maximiano foi forçado a abdicar novamente e Constantino foi demovido para sua antiga posição de César. Nesta mesma reunião, Galério alçou como Augusto do Ocidente o seu amigo pessoal Licínio. Contudo, Constantino recusou-se a aceitar as deliberações dessa reunião. Em 310, aproveitando-se da ausência de Constantino na fronteira no rio Reno, enfrentando tribos francas, Maximiano se insurgiu novamente no sul da Gália, mas foi rapidamente derrotado por Constantino, que retorna e o enfrenta em batalha, capturando-o e o forçando a tirar a própria vida. No ano seguinte, Maxêncio, alegando vingança pela morte de seu pai, declarou guerra a Constantino, que em 312 invadiu o norte da Itália. Também em 312, após o falecimento de Galério, o Oriente foi repartido entre Maximiano Daza e Licínio, que
que também entram em guerra um contra o outro. Em 28 de outubro de 312, a guerra entre Constantino e Maxêncio termina com a vitória de Constantino na famosa Batalha de Ponte Milvia, onde ele se consolida no Império Ocidental. Na parte oriental, Maximino Daza lançou-se contra Licínio, mas foi esmagado na Batalha de Tsiralo, em 30 de abril de 313, e com isso Licínio ficou como único governante do Oriente, e reunia sob si todas as províncias orientais do antigo Império Romano. Após a morte de Daza, Licínio e Constantino mantiveram uma aliança frágil, até que disputas de poder e ambições pessoais os levaram a confrontos diretos. Em 8 de outubro de 314, Constantino derrotou Licínio na Batalha de Cíbalas, assegurando o norte dos Balcãs e consolidando sua influência no leste. Por fim, em 18 de setembro de 324, na Batalha de Crisópolis, Constantino infligiu a Licínio a derrota decisiva que pôs fim à tetrarquia e estabeleceu-o como único imperador de todo o Império, incluindo o Oriente. Ao que tudo indica, pelas fontes antigas, ele estava convencido de que o Deus dos cristãos, do ponto de vista dele, lhe concedeu essas vitórias e o trono. Uma religião há muito desprezada pelas elites romanas passa agora a ter a atenção positiva do imperador e garante a liberdade desse culto, de acordo com os decretos promulgados no Édito de Milão de 13 de junho de 313. Ele se liga à figura dessa divindade, sendo uma antiga tradição dos imperadores de assumirem um patrono divino para si. E por isso ele presidiu o primeiro concílio de Nicéia em 325 para definir a natureza de Jesus e selecionar os textos que viriam a formar a atual Bíblia Sagrada. Reorganizou a administração, reformou a economia, reformou o exército e fundou uma cidade que chamou de Nova Roma, no local da antiga cidade grega chamada de Bizâncio, rebatizada posteriormente de Constantinopla. Após sua morte, os seus filhos Constantino II e Constâncio II dividiram o império, mas logo se enfrentaram, levando à morte de Constantino II. Constâncio II, por sua vez, designou como herdeiro seu primo Juliano, que, como neoplatônico, repudiou o cristianismo e afastou cristãos de cargos públicos e do serviço militar. Ele foi o último imperador pagão de Roma e veio a ser reconhecido como Juliano, o Apóstata, por suas oposições ao cristianismo. Teve um breve governo e morre durante a campanha contra os persas, encerrando a dinastia constantiniana. Seu sucessor imediato, Joviano, restaurou o cristianismo como religião oficial e em seguida Teodósio I levou essa política ao limite. Em 380 declarou o cristianismo a fé estatal, proibiu o paganismo, fechou a Academia de Platão e converteu templos em igrejas, tornando-se o último a governar os impérios ocidental e oriental simultaneamente. Após a morte de Teodósio I em 395, o império foi repartido entre seus filhos. Honório ficou com o Ocidente e Arcádio com o Oriente. O Oriente, mais urbano e rico, afastou invasores com tributos e mercenários. Teodósio II ergueu as muralhas de Constantinopla e pagou 159 quilos de ouro aos hunos para os manter afastados. Seu sucessor, Marciano, cessou esses pagamentos, mas Átila, o huno, já estava atacando a parte ocidental. Com a morte de Átila, seu reino desabou, e os hunos remanescentes passam a servir como mercenários no Oriente. Enquanto o Oriente desfrutou de paz, o Ocidente, despojado por invasões germânicas, entre os anos 376 e 382, Roma enfrentou várias campanhas contra invasores bárbaros, chamados godos, episódio hoje chamado de Guerras Góticas. Na Batalha de Adrianópolis, em 9 de agosto de 378, o Imperador Valente foi derrotado, um feito que muitos historiadores consideram um ponto decisivo no enfraquecimento do Império Romano do Ocidente. Desde então, diversas explicações foram propostas para essa queda, como a instabilidade política pela vastidão do Império, rivalidade entre Oriente e Ocidente, invasões bárbaras, corrupção, exércitos e mercenários, dependência de escravos, desemprego, inflação e a chegada dos visigodos no século III, onde abriram brechas nas fronteiras e onde o Estado deixou de arrecadar tributos. O Império Romano do Ocidente terminou em 4 de setembro de 476, com a deposição de Rômulo Augusto pelo líder godo Odoacro,
embora alguns historiadores datem o fim no ano 480, com a morte de Júlio Nepos, sendo que ainda mantinha o título oficial de imperador. O Império do Oriente sobreviveu como Império Bizantino até 1453, e em vídeos futuros iremos nos aprofundar mais nesse império em específico. A busca incessante do ser humano por ordem e ao caos fica evidenciada na história desse poderoso império, que mesmo tendo sido silenciado há séculos, mantém um sussurro de sua presença em cada parte onde fincou suas bandeiras. Podemos ver isso, por exemplo, no calendário usado no Ocidente, que é derivado daquele criado por Júlio César, e os nomes dos dias da semana e dos meses também vêm de Roma, a partir das línguas românicas, que são oriundas do latim, como o português, o espanhol, o francês e o italiano. Nos campos do direito, como o conceito de cidadania e da representação jurídica, bem como a política ocidental, derivam dos sistemas romanos, onde a organização administrativa, com divisões em províncias, impostos e burocracia organizada, vem do aparato imperial. Avanços na arquitetura e construção de estradas e edifícios, encanamentos internos, aquedutos e até cimento de secagem rápida foram inventados ou aprimorados pelos romanos. A literatura romana ainda dá forma no gênero da sátira, que os romanos não apenas herdaram dos gregos, mas transformaram numa forma literária central. Durante o tempo do Império, desenvolvimentos significativos também foram avançados nos campos da medicina, religião, governo e da guerra. Os romanos eram adeptos de tomar emprestado e melhorar as invenções ou conceitos que encontraram entre populações nativas das regiões que conquistaram. Portanto, é difícil dizer o que é uma invenção romana original e o que é uma inovação ou um conceito, técnica ou ferramenta pré-existente. A forma como o Império Romano chegou e modificou o mundo ocidental pode ser entendida e aplicada também na frase atribuída a Otaviano, o primeiro Augusto, onde ele diz que encontrei a cidade revestida de tijolos, mas deixo-a vestida de mármore, indicando assim um legado imortal, o império cujas inovações continuam a moldar o mundo que habitamos hoje, milênios depois de sua fundação. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção, e até a próxima história.